Eu quero primeiro registrar que amanhã é um dia importante para o povo brasileiro e para essa casa. Primeiro, porque é o dia 1º de outubro, que é o dia que celebramos a data em homenagem aos idosos no mundo e no Brasil. Essa data surgiu com a Lei 11.433 de 2006, em referência ao Dia já Internacional do Idoso, instituído pela ONU. No Brasil, a data também faz referência ao dia da aprovação do Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741, lei de nossa autoria. Mas amanhã não é só porque é 1º de outubro e o Dia Nacional e Internacional do Idoso. Veja como o universo conspira, né? Exatamente amanhã está previsto na CCJ e provavelmente aqui no plenário a votação da reforma da Previdência. Previdência está ligado diretamente com o idoso, porque quem não é idoso sonha em ser um dia e quer ter o direito a envelhecer com qualidade de vida. Consequentemente, eles estão olhando, todos eu diria, à medida que vamos envelhecendo, para uma aposentadoria adequada, que permita a todos, enfim, na reta final da viagem que todos nós vamos fazer um dia, fazê-la com muito equilíbrio e, repito, com muita qualidade de vida. Todo mundo sonha isso, né? Então, exatamente amanhã, esse plenário vai deliberar sobre a previdência que queremos. De manhã vai ser na CCJ, à tarde, tudo indica que acontecerá aqui. Mas volto de novo ao Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso foi uma criação que fizemos num debate longo, de mais de 15 anos, viajando o país e construindo essa proposta que se torna realidade em 2003. O Estatuto do Idoso representa um grande avanço na vida das pessoas idosas. Lança luz aos maus tratos de que frequentemente são vítimas, bem como abusos de todas as formas. A lei estabelece os direitos dos idosos como a prioridade em alguns serviços e a garantia que Vossa Excelência falava antes, a saúde, a alimentação, educação, cultura, lazer, trabalho e uma renda decente. Claro, desde que ele tenha contribuído, senão ele fica dependendo de um salário mínimo. Além de tipificar crimes, punindo os maus tratos, discriminação, coação, abandono e a apropriação de bens, inclusive, da renda mensal que ele tem, muitos se apropriam e, inclusive, pressionam eles para aquele tal de empréstimo consignado. Ele que projetou uma vida, no fim fica endividado devido a essa coação que muitas vezes ele sofre dos próprios familiares e amigos. Mas, enfim, nesse dia, temos que lançar demandas da ordem das ações políticas em defesa da soberania, da democracia, do emprego e do direito a envelhecer com dignidade. Senhor presidente, vamos refletir que se os idosos sofrem com a diminuição das suas capacidades físicas e a memória, é normal, faz parte do processo, são os primeiros a sentirem a precarização e desmonte do atendimento à saúde e políticas sociais. Assim, a defesa do SUS, Sistema Único de Saúde, e do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, tornou-se
preponderante para essa população na atual conjuntura que vivemos. Que a reforma da Previdência vem cair em cima justamente dessa população que já sofre os reveses do envelhecimento e que vai sofrer com a retirada de direitos históricos adquiridos com muita dificuldade ao longo de anos e anos de trabalho. Não é o envelhecimento da população que vai trazer o caos à Previdência, mas sim a ineficiência do sistema, a má gestão, o desvio das verbas da Seguridade, apropriação indébita, sonegação e aqueles que dizem, e dá mais ou menos 1,5 trilhão já, devo, não nego, não pago, estou esperando um perdão. A CPI mostrou tudo isso. Nessa data de reflexão, lembremos o provérbio chinês, aquele que garante o bem-estar dos outros, garante o próprio. Quem fazer o bem sem olhar a quem, o bem ele também receberá ao longo da sua vida. A velhice deve ser considerada como a idade da vivência e da experiência, que jamais deve ser desperdiçada. O futuro será formado por uma legião de indivíduos mais velhos. Se não estivermos conscientes das transformações e preparados para enfrentar essa nova realidade, estaremos fadados a viver em uma civilização solitária e totalmente deficiente de direitos e garantias na terceira idade. Ainda hoje, eu vi um dos painelistas dizer, mesmo nos países de primeiro mundo, quando você olha para os mendigos, aqueles que estão vivendo na rua, embaixo de viaduto, de ponte, é população jovem? Não é. Mesmo em países de primeiro mundo. Podíamos falar, claro, do Chile, ou mesmo outros aqui da América Latina, para não ficar só olhando para outros continentes. Com certeza, são os mais velhos que padecem de um atendimento por parte do Estado, porque à medida que vão envelhecendo, não tem uma aposentadoria decente, alguns entraram na capitalização, aí é o estado de miséria absoluta. De nada adiantam leis se elas não forem cumpridas e com um olhar humanitário. Tratar bem os idosos, dando-lhes proteção e dignidade, é questão da mais alta relevância humana e um dos índices mais importantes do nível da civilização de um país. Senhor Cajuru, preside essa sessão. Será que há motivos para os idosos celebrarem o dia de amanhã? Creio que não. E muito pior se o resultado for a aprovação da reforma. Muito pior. Escreva o que eu estou dizendo. Temos que lembrar que os idosos são assediados, falava antes, pelo sistema financeiro e pelos bancos. O aumento dos planos de saúde é um outro problema grave. Embora o estatuto proíba, não tem jeito. Tu vai envelhecendo, você quando era jovem não usava o plano de saúde, quando envelheceu o que vai usar, daí a mensalidade dispara. E você tem que abandonar o plano e vir para o SUS. Empréstimos são consentidos. Fraudes e reajustes abusivos estão entre as reclamações mais frequentes junto aos órgãos competentes, até empréstimo que eles são forçados a fazer. Há um dado que sai hoje na imprensa, que as ações na justiça sobre o reembolso de plano de saúde cresceram 26,5%. Tem casos, lembro aqui de uma senhora que me chegou na CDH, 64 anos, não vou citar o nome, ela tem 1/3 de sua pensão comprometida com consignados, e a maioria dos quais ela não reconhece ter contratado. Há dívidas com 6 bancos, endividada, ela recorreu a quem? A Defensoria Pública, que está fazendo um inventário dos seus débitos. Esses empréstimos
estão comendo uma boa parte dos rendimentos dos nossos idosos. Repito, os tais de consignados. Todo mês aumenta os descontos na folha de pagamento que ele não reconhece. Temos o caso de Patrícia Cardoso, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor no DECOM da Defensoria. Ela diz, os casos que ela recebe, as fraudes em consignados são as mais frequentemente relatadas pelos idosos a ela. Quer dizer, além de terem aposentadoria e rendimentos reduzidos e comidos pelo sistema financeiro, bancos têm ainda a alta dos preços do remédio, alimentação e por aí vai. O salário mínimo para os aposentados, pensionistas e idosos é de extrema importância, senhor presidente. O sustento aí envolve a família. São milhões de pessoas que dependem do salário mínimo. Ainda mais agora, em um momento de extrema crise. O Brasil não pode abrir mão do reajuste do salário mínimo pelo PIB, mais a inflação, como estão querendo fazer acontecer. Temos que pensar nas presentes e futuras gerações. Não pode querer que a gente esqueça, inclusive, as gerações mais idosas. Os idosos, aposentados e pensionistas fazem parte da história, a história do Brasil. Eles deram sangue, suor e lágrima. Aproveito para externar meu total apoio para que a cidade de Porto Alegre seja sede da terceira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento. Esse evento é organizado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Evento que vai ocorrer no ano de 2022. Além do Brasil completar 200 anos de independência, a capital gaúcha completará 50 anos da sua fundação. Esse encontro ocorre a cada 20 anos no mundo. A primeira foi em Viena, Áustria, em 1982, e a segunda em Madrid, na Espanha, em 2002. A expectativa para 2022 é de que mais de 50 mil pessoas de 180 países se façam presentes, líderes, presidentes, ministros, embaixadores, dirigentes das organizações internacionais, além de líderes religiosos, pesquisadores, organizações da sociedade civil e aqueles que pautam a sua vida por políticas humanitárias. Portanto, reitero a minha satisfação de ver Porto Alegre sediando a terceira Assembleia Mundial sobre Envelhecimento a ser realizada no ano de 2022.